atividade, mas antes de iniciarmos no nosso assunto, no nosso tema, eu convido a todos para fazermos uma prece. Lembremos de Jesus, lembremos dos seus ensinamentos, dos seus gestos, das suas atitudes, conforme a música nos orientou esta noite, e entremos em sintonia com o nosso Mestre, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esta noite, onde todos nós aqui reunidos buscamos compreender um pouco mais dos seus ensinamentos. Permitir, Senhor, que os teus propósitos possam vir em nosso auxílio, nos inspirar, nos ajudar, para que nós possamos compreender, sairmos daqui fortalecidos e, o mais importante de tudo, aplicar no nosso dia a dia todos esses ensinamentos. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para iniciarmos mais esta atividade da noite. Ser conosco, que assim seja. Bem, dando sequência então às nossas exposições, nós estamos no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. E especificamente nós vamos falar de mundos regeneradores e progressão dos mundos. Falar de mundos regeneradores e progressão de mundos significa que há outros mundos. Então não é só esse o nosso mundo. E para nós falar de outros mundos, é necessário a gente buscar literatura, aprendizado da existência desses outros mundos. Será que teria sido o universo, em sua grandiosidade infinita, sido criado apenas para o deleite nas noites claras dos seres humanos, habitantes da minúscula Terra? Será que Deus fez tudo isso somente para alegrar os nossos olhos, para a gente olhar todas essas estrelas, essa imensidão, somente para que a gente achasse tudo isso muito lindo, bonito, maravilhoso? Lógico que não, né? Deus, na sua inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não faz nada inútil, nada que não seja necessário ao progresso, ao desenvolvimento nosso, ao nosso aprendizado. Nada não tem uma finalidade inteligente. Tudo tem sua razão de ser. E tudo isso que está aí fora, e aqui também no nosso mundo, também tem a sua finalidade inteligente. Jesus também disse, isso está na Bíblia, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. São João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então Jesus aqui nessa passagem bíblica, ele diz, não precisa ficar em angústia, não precisa ficar triste, porque há muitas moradas na casa do Pai. Porque muitas vezes as pessoas pensam, o que eu estou fazendo aqui? O que vai ser de mim depois dessa existência? O que vai acontecer com tudo isso? Da onde que eu venho? Para onde que eu vou? Então Jesus aqui diz que há muitas moradas na casa do Pai, ou seja, há diversas moradas de acordo com nossa evolução, de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual. Esses lugares já estão preparados, esperando por nós, esperando o nosso desenvolvimento para nós chegarmos a esses lugares. Emmanuel também, no livro Religião dos Espíritos, quem tem o livro está lá, diz assim, temos, assim, no espaço incomensurável, mundos versos e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Então, Emmanuel, nesse livro Religião dos Espíritos, ele cita aqui alguns exemplos
de algumas experiências nos mundos das quais é apropriado a necessidade de cada um de nós. Então, a nossa necessidade, aonde nós nos encontramos, aonde nós nos adequarmos, nós seremos direcionados para cada um desses mundos, de acordo com a nossa evolução, de acordo com a nossa experiência, daquilo que a gente precisa aprender, daquilo que a gente precisa ensinar, porque ninguém está aqui nesse mundo somente aprendendo. Nós estamos aqui aprendendo e ensinando. Pessoas sabem o que a gente não sabe e nós sabemos o que outras pessoas também não sabem. Então é uma troca e nós vamos nos ajudando uns aos outros. Também Joana de Ângeles, no livro No Limiar do Infinito, ela diz assim: mundos e mundos gravitando no infinito, desde os que se encontram em estado de gases incandescentes aos mais sublimes, esperando por nós, como disse Jesus. Então, Joana de Ângeles, também, nesse livro, No Limiar do Infinito, diz dessa diversidade de mundos, esperando por todos nós. Lógico, por nós, se estão esperando por nós, são mundos mais evoluídos do que nós, e depende da nossa evolução também, para que nós possamos chegar a esse mundo. E Jesus também nos disse, como há muitas moradas na casa do Pai, então existem também mundos melhores esperando por todos nós. Mas ela nos dá aqui uma informação também, que também existem mundos que se encontram em estado de gases incandescentes, ou seja, são mundos que estão em formação. Na natureza, nós sabemos que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tudo vai evoluindo. E lógico que esses mundos em estados incandescentes também têm a sua evolução, assim como todos os outros mundos. O nosso mundo que esteve no estado primitivo, depois passou para provas e expiações, também já esteve no estado de mundos incandescentes. E nós chamamos esses mundos aonde não há a mínima condição de sobrevivência de seres que necessitam de alimento ou de alguma substância onde ele possa buscar na natureza para se alimentar. Ou seja, o reino vegetal, o animal, o mineral, ali não tem a mínima condição de sobrevivência. São os mundos que a gente chama de mundos transitórios, aonde é um lugar destinado a apenas espíritos errantes. O que são espíritos errantes? São aqueles que estão fora do seu corpo físico, aguardando uma nova encarnação. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre esses mundos, né? Mas antes eu queria passar essa parte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o seguinte: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, em estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna nada. Por isso que nós dissemos que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo vai se transformando, e é isso que faz com que a progressão dos mundos vai se melhorando. E essa progressão nós vamos começar, como eu disse antes, nos mundos transitórios. Esses mundos transitórios, eles estão nas questões 234 a 236 do Livro dos Espíritos. Lógico que aqui só tem um pequeno resumo do que é esses mundos transitórios, somente para a gente entender a evolução de cada mundo, e nós estamos falando do planeta Terra, quando ele teve informação. Mundos transitórios são mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes. Nós já explicamos o que é espíritos errantes, são aqueles que aguardam uma nova reencarnação. Ou seja, são espíritos que precisam reencarnar, mas naquele momento estão em estados errantes fora do corpo. Existem mundos conforme a natureza dos espíritos a que eles têm acesso, onde gozam de maior ou menor bem-estar.
Os espíritos que se encontram nestes mundos são livres para deixá-los, a fim de irem para onde devem ir. Então, existem mundos conforme a natureza dos espíritos. Existem mundos transitórios para cada hierarquia de mundo. Nós estamos em mundos de prova e expiações. Existem mundos transitórios aonde é um ponto de repouso para esses espíritos que encarnam nesses mundos transitórios? Com certeza. Assim como mundos primitivos, mundos regeneradores, mundos felizes. Só nos mundos celestes, e não porque nos mundos celestes o espírito já é perfeito, não precisa mais reencarnar. E esses espíritos que se encontram nesses mundos são livres para deixá-los, a fim de irem onde devam ir, não aonde querem ir. É diferente. Onde devam ir. Então, ninguém vai sair do mundo de provas e expiações e ir para um mundo mais superior. Porque ele não pode ir para esses mundos mais evoluídos que ele. Ele não atingiu ainda a sua condição, a sua melhora espiritual para poder progredir para esse mundo mais avançado. Nesses mundos transitórios, os espíritos progridem ao se instruírem com vistas à perfeição. Então, não pense a gente que vai para o mundo transitório, que é um ponto de descanso, um ponto de repouso, onde a gente vai ficar lá à toa, esperando a próxima encarnação. Não é nada disso. Nós precisamos lá também de instrução, de trabalho, de esclarecimento, assim como nós temos aqui enquanto encarnados. Então, nesses mundos também nós teremos que trabalhar e estudar. Esses mundos, como nós dissemos, que já o planeta está num estado incandescente, não são habitados por seres corpóreos. Sua superfície é estéril, pois os habitantes de nada necessitam da parte material. Não necessitam de alimento, não necessitam de água, de ar, de nada disso. Então são mundos apropriados a espíritos que estão fora do seu corpo físico. Estes mundos são estéreis apenas temporariamente. Como a gente disse, tudo na vida vai evoluindo. E esses mundos são estéreis sem vida por algum tempo, assim como a Terra foi. Por algum tempo, durante a sua formação, ela não teve vida. Mesmo não tendo as belezas naturais, refletem as belezas da imensidade. A gente pode não ver nada belo à nossa volta, mas quando a gente olha para esse universo, a gente vê muitas coisas bonitas. Não consegue tocá-los, não consegue alcançar, mas os nossos olhos veem essas belezas. A Terra já pertenceu à categoria de mundo transitório, esse fato ocorreu durante a sua formação. Então, nós falamos sobre mundos transitórios. Então, foi uma etapa da Terra que já participou, que já passou por essa fase de mundos transitórios. Agora nós vamos falar um pouco da progressão dos mundos. E o primeiro mundo seria os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações e experiências da alma humana. Todos nós sabemos que nós já tivemos outras experiências. Nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos que nós não encarnamos necessariamente as primeiras encarnações como ser humano. Nós já tivemos outras experiências no mundo mineral, vegetal e animal. Diz, nós dormimos no mineral, sonhamos no vegetal, agitamos no animal, sonhamos no vegetal, agitamos no animal e despertamos no homem. Acho que falei certo, falei a sequência certa. Então, nós já tivemos outras encarnações antes de nós adentrarmos em mundos primitivos como seres humanos. Então, nós tivemos outras experiências naqueles 3 reinos. Quando nós chegamos no nominal, quando nós encarnamos como seres humanos, as primeiras experiências nossas é nos mundos primitivos, aonde nós vamos procurar a nossa sobrevivência. Nós vamos procurar o nosso sustento, o nosso bem-estar,
E tudo isso faz com que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso raciocínio. A gente já começa a buscar abrigos contra as intempéries. Procura buscar lugares também onde a gente possa se proteger dos animais violentos, lógico. Embora a gente tenha uma estrutura, uma estrutura diferente dessa, porque hoje o nosso corpo é franzino, é fraquinho, mas nos mundos primitivos a gente precisaria de força, Então, para a gente poder sobreviver e vencer as dificuldades que a natureza oferecia para todos nós nesses mundos primitivos. Então, qual era a nossa única preocupação nesses mundos? Alimento, conservação. Então, era a nossa única preocupação. Só que aliado a tudo isso, a gente já buscava a inteligência e o raciocínio para a busca de alimentos, para matar os animais que a gente precisava para a nossa sobrevivência. Passada essa fase, nós vamos para o mundo de prova e expiações. Ou de expiações e prova, a ordem dos fatores aí não altera o produto, não faz um como o outro. A gente percebe o grande passo que nós damos de mundos primitivos para mundos de prova e expiação. A começar na nossa estrutura como um ser humano, o nosso corpo mesmo. É o mais belo da natureza? Não. Mas são melhores e mais bonitos do que aqueles dos mundos primitivos, onde a força bruta imperava, onde a aparência do ser humano estava muito mais próxima de um animal do que um ser humano. Um ser humano, como a gente fala, nas nossas fisionomias hoje. E nós conhecemos muito bem esse mundo de provas e expiações, porque nós estamos vivendo, passando por esta experiência no momento. A gente sabe que esse mundo, embora ele já é mais evoluído do primitivo, mas ainda o mal aqui predomina. A gente ainda vê muita maldade. E como que a gente vê tanta maldade? Enquanto a gente olhar à nossa volta e nós vermos pessoas passando fome, passando dores, passando necessidade, sede, frio, como que a gente fala em mundo evoluído, onde a gente muitas vezes está bem, mas aquele companheiro nosso, aquele que caminha conosco nessa presente jornada, ainda não tem o alimento, vai passar essa noite com fome. Diz que quase 1 bilhão de pessoas todas as noites passam fome. Quase 13% da população do mundo passa fome. É muita gente passando fome. Isso a gente fala em fome, mas fora aqueles que buscam medicamentos porque estão com dor, outros passam frio, agora não porque está calor, aqui, mas em alguma outra parte do mundo deve ter frio e pessoas passando frio. Guerras, fomes, violência, até nas coisas bobas da nossa vida existe violência, onde já se viu as pessoas brigarem por causa de jogo de futebol, por causa de time de futebol. Um absurdo um negócio desse, gente. Um absurdo. As pessoas se matarem, se brigarem, se violentarem por causa de jogo. Então, vê como que nós estamos tão atrasados. Às vezes a gente liga a televisão, a gente quer ver luta, a gente quer ver briga, e aquilo dá audiência, aquilo dá... Então, isso faz parte ainda da nossa evolução. A gente ainda tem muitas maldades dentro de nós, ainda para ser eliminada, para ser limpa. Mas nós somos impulsionados a procurar sempre a evolução. Nós somos impulsionados a novas descobertas, a tentar melhorar determinadas situações, nosso ambiente de moradia, os alimentos, os medicamentos. Então nós somos impulsionados pela ciência para que tudo isso seja melhor. E essa busca faz com que nós passamos a desenvolver a nossa inteligência, o nosso raciocínio, e com o nosso desenvolvimento do raciocínio, a gente começa a pensar também no desenvolvimento moral. Embora pouco a gente faz,
mas a gente já se preocupa. A gente já se preocupa com o meio ambiente, não destruir matas, não destruir animais, não destruir as águas, embora pouco ainda se faça. Mas já há uma preocupação, já há legislações que se preocupam com tudo isso. Então, com o passar do tempo, nós vamos se preocupando cada vez mais e nós vamos contribuindo, colaborando para que essas coisas fiquem melhor. Como? Não jogar lixo na rua, né? Quantas pessoas jogam lixos na rua e aonde vai tudo isso? Nos rios. Aí começa a vir as enchentes. Por quê? Porque o lixo está sujo. Onde a água tem que passar, está cheio de lixo. E aí a água entra dentro das nossas casas. Então as necessidades do corpo, elas sucedem às necessidades do espírito. Então, conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, nós também vamos evoluindo corporalmente e nós vamos evoluindo o nosso meio aonde nós vivemos. Passado esse mundo de prova e expiação, diz que a Terra está passando por esta fase agora, que é a próxima etapa, que é mundos de regeneração. Nesses mundos, o mal ainda existe, mas não predomina mais. No mundo de provas e expiações, o mal predomina, ou seja, o mal é maior que o bem. Nesses mundos de regeneração, o mal existe, mas o bem já começa a predominar sobre a maldade. Os espíritos que aí estão sujeitos a provas, mas já adquirem melhores condições e conhecimentos para estabelecerem uma boa base para a sua evolução. Ou seja, a gente começa a olhar tanta bondade sendo feita ao nosso lado que a gente é empurrado pela bondade. Ou você faz ou você faz, não tem jeito. E se nós não quisermos, o que vai acontecer com cada um de nós? Nós vamos para os mundos adequados, apropriados à nossa evolução. Se nós não formos merecedores do mundo de regeneração, nós vamos para os mundos de provas e expiações. Passada essa fase do mundo de regeneração, nós vamos para os mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal. A felicidade já é quase totalmente plena, ela é totalmente... Todos que sobrevivem, que vivem ali, são felizes e a maldade já não existe. E quando ela existe, o mal é tão pequeno que a gente nem sente. A gente é como se fosse um arranhão na nossa pele, tão pequeno que é a maldade. Eu diria que no mundo de regeneração, a gente tem o bem maior que o mal. Vamos dizer assim, 60% de bem, 40% da maldade. No mundo dos felizes, ditosos ou felizes, a gente já teria aí o bem 90% superando a maldade. O percentual que eu estou imaginando que seja, tá? Porque eu acredito que a felicidade lá já é total. E o último da escala seria os mundos celestes ou divinos, do qual a gente só conhece, eu só conheço um exemplo. Não sei se vocês conhecem mais alguém, que é Jesus, né? Seria o espírito celeste ou divino, onde é um dos espíritos, né? Porque espíritos iguais a Jesus, com certeza, devem ter outros também. Habitação de espíritos mais evoluídos, onde reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. Então, nada mais oculto nesse mundo, o conhecimento ele é total e o bem também é na sua totalidade. Mas tem um texto aqui de Santo Agostinho, que eu acho muito interessante a gente passar esse texto, que ele fala para a gente, se a gente acompanhasse o mundo em formação e as diversas fases, a gente ficaria surpreendido. Então ele fala assim, ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Isso nós já falamos, né? Então, progresso espiritual, progresso material. Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, desde a incandescência até as suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva,
mas por graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que estes avançam, eles mesmos, na senda do progresso. Se a gente tivesse uma fita onde a gente pudesse acelerar e mostrar o início da formação do mundo, e acelerando, a gente ia percebendo como que é tudo isso. Será que é melhor morar nas cavernas que a gente morava lá atrás, ou nas nossas casas que a gente mora hoje? Lógico que as nossas residências são muito mais confortáveis. Tem energia elétrica, tem água encanada, tem uma série de outros benefícios. E Santo Agostinho continua. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza, tudo evolui. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, da majestade de Deus, né? E ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder, aquele que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns poucos homens que a habitam. Como é pequenino a gente imaginar que todo esse universo só existe nós habitando o mundo, não existem outros seres. Como é pequena essa ideia nossa. E Santo Agostinho termina assim: a Terra, seguindo essa lei, esteve materialmente e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Então, a Terra vai passar por esse mundo de regeneração e nós seremos mais felizes, porque a bondade e o bem reinará neste mundo nosso. Mas para nós encarnarmos aqui no mundo de regeneração, nós temos que também fazer a nossa parte e se melhorar, ou seja, ser mais bom do que mal. Eu fiz aqui agora um pequeno resumo, só para a gente dar uma relembrada de tudo que nós já falamos. A Terra já passou por 3 fases importantes, ou seja, já foi mundo transitório, já foi mundo primitivo e atualmente está na condição de mundo de provas e expiações. O progresso é constante, nosso mundo é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, tudo isso nós já sabemos também. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre segue imediatamente. A gente sabe muito bem disso porque a gente vê pessoas extremamente inteligentes lá fora e a praticam para a maldade, né? A fazem para a maldade. Mas um dia o progresso moral também vai chegar para eles. Para merecer um mundo melhor, temos que melhorar, moral e materialmente. Exige o que de nós? Esforço, exige perseverança e exige superação. A cada dia, a cada momento. Amanhã, tentar ser melhor que hoje. Jesus nos transmitiu o maior código de moralidade jamais imaginado que existir no planeta, ensinando e exemplificando Ele mesmo a lei de amor em sua plenitude. Exemplo melhor do que esse? Não tem. Se a gente lembrar da música aqui, né? Amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorrir, servir como Jesus serviu, enfim. Será que nós estamos fazendo dessa forma? Lógico que não. Nós estamos distantes de tudo isso. Mas nós temos que ter esse guia e modelo para a gente tentar, pelo menos, praticar tudo isso e tentar, a partir de amanhã, começar a fazer da mesma forma que Jesus fazia. E na maior parte das nossas atitudes, pensar assim: se Jesus estivesse no meu lugar, como será que ele agiria? Então a gente tentar agir da mesma forma. Bem, era isso que eu tinha para falar hoje sobre esse tema. Agora nós vamos passar para a segunda parte.